Olá, continuando nosso estudo sobre o Reino de Deus, no Velho Testamento, tem um momento que o reino vai sendo declinando como Samuel tinha dito para Israel. Naquele dia vocês vão clamar por causa do rei que vocês pediram, porque o rei, se tornou totalitário. O rei começou a ter demandas que o povo não esperava, E o povo preferiu ter o rei. E aí Deus lhes deu o rei, que foi Saul. Depois veio Davi, o reino teve aquele ápice, Nós falamos um pouco do trono de Davi, ainda vamos falar mais sobre o reinado na época de Davi. E aí vem Salomão e o reino começa a entrar em declínio, porque depois Salomão pisa na bola, faz diversas coisas fora dos princípios de Deus, Ele começa até a adorar os ídolos que as mulheres dele sugeriram ou colocaram no coração dele. E aí vem os profetas vêm clamando contra o reino, em Neemias 9:30, no entanto, está escrito, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Então, os profetas vieram testemunhando contra a nação pelo desvio do propósito original do reino. E o que os profetas falaram? Primeiro, eles falaram sobre a doença do reino, tinha uma doença, uma enfermidade moral, Isaías 5:20 vai dizer, ai dos que ao mal chamam o bem ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Havia também uma doença social e econômica, que está escrito lá em Amós, ouvi vós que tendes gana contra o necessitado, destruir os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Quer dizer, isso é que estava no coração deles. Havia uma doença também entre os governantes. Está escrito em Isaías, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defende o direito órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. Isaías falou isso, capítulo 1:23. Ou Isaías 3:12, os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Havia também uma doença entre os líderes espirituais, o sacerdote e o profeta cambaleavam por causa da bebida e vencidos eram pelo vinho, erram na visão e tropeçam no juízo, Isaías 28:7. Ou Ezequiel diz, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? E aí o Jeremias vai dizer, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Quer dizer, então os profetas vinham dizendo também, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, Jeremias falou, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, proclamo só engano do próprio coração. É incrível que a decadência do reino Israel é muito parecido com a decadência dos nossos dias, com a própria decadência que existe nas igrejas, esse tipo de profecia falsa.
O que mais os profetas falaram? Eles conclamaram a nação de volta à sua lei original, à sua fundação, né? Voltar para a lei que Deus deu no Monte Sinai. E Isaías vai dizer, a lei é o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então Isaías está conclamando que eles voltem para a lei, para o testemunho verdadeiro. E outra vez ele diz, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Isso também está no capítulo 6, 16. Ou em Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo, Malaquias 4:4. Então havia um desvio da lei de Deus, né? Eles não estavam praticando a lei do Senhor e se afastando dela, e os profetas falaram isso. Os profetas também, eles alertaram para o juízo divino. Eles diziam, somos descendentes de Abraão. Jesus mesmo falou isso em João. Quando Deus tinha dito que de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, está lá em Amós 3:2. Mas o profeta Amós diz, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, porque Deus tinha escolhido aquele povo para ser o reino dele na terra, né? Para ser nação de sacerdotes, e eles se afastaram e Deus diz que os puniria. A nação de Israel, que possui prioridade para com Deus, né, é uma prioridade tanto em relação ao favor de Deus como em relação ao juízo de Deus. Então, na história, você vê como Deus trata com Israel. O Amós ainda fala mais. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Por que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Então, o que os profetas estão dizendo, então é hora de correr o juízo como água e a justiça como ribeiro perene. E por isso Deus enviou Israel para o cativeiro da Babilônia dos 70 anos. Né? E eles ficaram lá 70 anos no cativeiro. Né? Mesmo quando voltaram, eles voltaram ainda... não com o mesmo coração, né? E Malaquias vai dizer que ninguém iria suportar o dia da vinda do Senhor. Então os profetas estavam dizendo a Israel a verdade sobre o desvio de Israel, do reino de Deus, e eles estavam falando que Deus, quando viesse Jesus, também quando voltar, ele será como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele vai assentar como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos. Eu vou me chegar a vós para juízo, serei testemunha contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Está lá em Malaquias 3, de 2-5. E isso é escatológico também, né? Quando Jesus voltar, ele vai fazer isso e a nação vai se voltar para ele em arrependimento. E também os profetas falavam com eles que a aliança de Deus com eles era inviolável, que Deus nunca, jamais pensou em quebrar a aliança dele, né, ou que seria fracassada. Né? Em Malaquias diz, pois eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Quer dizer, Deus poderia já ter consumido Israel.
mas por causa da aliança dele com Abraão e com Davi, ele não os destrói. Pois assim diz o Senhor, Jeremias fala: nunca faltará a Davi um homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. E sabemos que quem vai reinar no trono de Davi será Jesus, como eu disse no vídeo anterior. E os profetas, com tudo isso também, prometem a Israel um futuro e um reino melhor, né? Isaías vai dizer: vem amanhã, que horas são da noite, guarda, vem amanhã. Então vai vir um tempo de refrigério, de conserto para Israel. Essa nota aí de encorajamento divino não se encontra ausente no Antigo Testamento. Apesar Deus ser severo com eles, né, como Romanos diz, considera a bondade e a severidade de Deus. Paulo vai dizer isso. Isso vale para nós todos, bondade e severidade. Deus nos trata com bondade e com severidade na hora certa. O Zacarias vai dizer: primeiro as trevas, mas depois haverá luz. Mas haverá luz à tarde, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um só será o seu nome. Zacarias 14, né? Quando Jesus vier, ele vai se sentar no trono de Davi e vai ser rei sobre toda a terra, como o profeta Zacarias fala aqui conosco. Então, os profetas, né, eles anunciaram que o reino estava em decadência, mas que haveria esperança, porque ainda o reino seria restaurado, mas o reino só vai ser plenamente restaurado quando Jesus vier. O reino que atingiu o auge na época de Davi, e hoje ele está no coração daqueles que amam e temem o Senhor, vai ser estabelecido na terra, como eu disse naquele vídeo sobre o Pai Nosso. E o Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, que o reino do Senhor venha sobre a sua vida, que está ouvindo esse vídeo, que a vontade de Deus seja feita na sua vida, que você tenha uma experiência verdadeira de nascer de novo, como Jesus falou: quem nasce de novo vê o reino, quem nasce de novo entra no reino, mas também ficar sabendo que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra quando Jesus vier. E é bom que eu e você estejamos do lado certo, do lado do Senhor, para que a gente experimente a plenitude do reino de Deus aqui nessa terra. Quero abençoar a sua vida, né, e te conclamar que você se volte para o Senhor de todo o seu coração, né, como os profetas exortaram Israel, né, que a gente ouça a voz dos profetas que estão falando conosco através das páginas da palavra de Deus, para que a gente se volte para Ele de todo o coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor una o seu coração ao temor dele, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses Deus vai revelar a sua aliança. E aí estamos aí no canal William Robson Leite, né? Se você ficou abençoado, dá um like aí, compartilha, vamos espalhar essa verdade do Senhor aí sobre o reino de Deus, e vamos continuar no tema em outros vídeos aí. Que o Senhor seja misericordioso para com a sua vida. Um grande abraço e fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.